Eu praticamente nasci na Foz. Praticamente. Na medida em que o meu avô era o concessionário do Hotel do Facho. Era o concessionário do Hotel do Facho. Que nessa altura tinha muita vida. Na medida em que eu nasci entre a Guerra Civil de Espanha e a Guerra Mundial, não é? E estive na Foz até entrar na escolaridade primária, não é? E o meu avô era galego e recebia por vezes certos refugiados da Guerra de Espanha, não é? E depois, portanto, muito miúdo, eu saí de lá aos 7 anos, é isso. Vivi com refugiados e espiões da guerra e essas coisas todas, não é? Vivi com essa gente, porque o Hotel do Facho tinha muito movimento nessa altura por causa dos estrangeiros que estavam nas calas. E convivi com algumas pessoas estrangeiras e isso. Lembro-me, inclusivamente e fundamentalmente, de uma atriz, penso que franco-checa, de nome Florence Marly, de que se contavam depois várias histórias, não é? Seria isto, seria aquilo outro, teria sido morta, não teria sido morta, mas depois nas minhas investigações, que eu sou historiador em princípio, não é? Ela emigrou para a Argentina, portanto, ela não foi nada fuzilada, não foi. Chegou, penso que tranquilamente à Argentina, e da Argentina passou à América, e na América desenvolveu em Hollywood a sua carreira. Mas lembro-me de ter aterrado um avião no Areal, com aviadores canadianos que foram tomados pela população como alemães, não é? E o mordomo do Hotel do Facho, funcionário do meu avô, tinha estado na América. Aliás, os habitantes da Foz iam muito à América e vinham alguns fazer o verão à Foz, fazer a época balnear, não é? E foi ele que falava inglês, não é? Que desatou o nó daquelas coisas e conseguiu livrar os canadianos de serem linchados, certamente. Sei também, porque o meu avô me disse, que eles quiseram telefonar lá do Hotel do Faz. E o meu avô os aconselhou a não telefonarem, a virem telefonar às Caldas. E a partir de certa altura havia um agente inglês que recolhia os aviadores que por qualquer razão aterravam em Portugal, e eram vários, na medida em que faziam aquela rota de Inglaterra, não me lembro perfeitamente,
de onde para Gibraltar, não é? E tinham instruções para quando tivessem avarias não aterrarem em Espanha, onde ficariam retidos, não é? Mas para aterrassem em Portugal, não é? Porque em Portugal havia a possibilidade de os libertar. Então viveu no hotel com o seu avô até aos 6, 7 anos, 7 anos. a altura em que foi para a escola. Sim. Para onde é que foi para a escola? Fui primeiro para um senhor professor reformado, amigo do meu avô, um senhor que tinha umas peras muito grandes e que impunha muito respeito. E foi lá que eu aprendi a ler. E depois passei logo para a escola, para aquela escola que existe ali ao pé daquele centro comercial. O Via, lá Via. Há aí uma escola. Foi aí que eu comecei a minha escola. E fazia o percurso diariamente da Foz do Baralho para as Caldas? Veio viver para as Caldas? Não. O meu avô adquiriu um restaurante que hoje se chama Tijuca, ali ao pé do hospital, mas que depois passou, quando ele o tomou, chamava-se Restaurante Aliança, porque aquele edifício chegou a ser o Hotel Aliança e depois passou o Restaurante Garrido, que era o nome do meu avô. Eu sou conhecido, era, e ainda sou conhecido por Mário Garrido, por causa do meu avô. Não sei se teria alguma coisa a ver com isso. O meu avô era muito, ao tempo, muito, ele era jacobino. Ou seja, ele era anticlericalista e contra a situação, não é? Embora fosse espanhol, não é? E recebia vários refugiados da guerra civil de Espanha. E na altura, quando era criança, nessa altura, conversava com o seu avô sobre essas questões? Ele falava sobre isso? Não. Veio depois a perceber... Não, pois. Não falava sobre essas questões, não. Mas depois cresceu sempre... Depois ia vendo, ia fotografando, não é? Ia fotografando a Foz do Orelho, na altura, ainda não tinha luz elétrica, não é? E o restaurante e o hotel tinha um gerador. Portanto, sei que as figuras importantes da Foz do Orelho, que era o Cabo do Mar, e o diretor da colónia, que na altura, portanto, que hoje é a Inatel, não é? Mas que, como sabem, foi construída pelo Francisco de Almeida Grandela, não é? Que depois, quando a situação da vida dele piorou, vendeu ao Estado e era chamava-se Colónia Balneária Infantil Marchal Carmona. Depois é que passou, de facto, a FNAT e depois a Inatel, não é? E as pessoas importantes eram essas, não é? Que se reuniam lá no hotel à noite, às vezes de inverno, a ouvir notícias da guerra, não é? E em relação à sua percepção da Foz? À sua percepção da Foz, que acompanhou as alterações na Foz e na Lagoa ao longo destes anos todos. Quais são, para si, as principais mudanças que se deram nesse contexto, neste território? Olha, a faixa litoral, não é? Portuguesa foi ao longo dos centénios, não é? Foi-se alterando, não é? Como sabem, o Conselho das Caldas foi
portanto, retirado ao Conselho de Óbidos, não é? E a lagoa, que chegou a chegar às faldas do Castelo de Óbidos, não é? Penso até, pelo que conheço, existiu uma cidade romana perto, embaixo de Óbidos, não é? Que era Emenion, que era uma cidade que teria já alguma coisa a ver com um termalismo, na medida em que a água do Hospital das Caldas, o Hospital Termal das Caldas, tem as mesmas propriedades de nascentes que existem na região das Gueiras, ali perto de Óbidos. Eles desviaram até o Rio Real, porque havia nascentes dentro do rio, não é? Para aproveitarem a água termal. E penso que seria um centro chamemos de balneário ao tempo, com certa relevância, na medida em que, chegando lá, muito perto do mar, tendo água termal, tendo um rio, não lhes seria indiferente todo esse património aquífero portanto, de que dispunha, não é? Depois temos este problema com que se debatem hoje as populações, que é a lagoa estar aberta ou fechada, não é? Eu penso que este problema da lagoa fechar, nas investigações que fiz, portanto, o que é que acontecia? A lagoa fechava depois do verão, normalmente, fechava depois do verão. Enchia e transbordava durante o inverno, não é? E depois, quando chegava em abril, maio, era aberta então com enxadas, com isso, e foi sempre um ato festivo o abrir a lagoa, abrir a aberta. Isto de que se queixam atualmente as populações, e com razão, era uma coisa natural desde há muitos anos, porque a lagoa não estava assoreada como está, e ganhava um peso de água tal durante o inverno que quando abria com muita força e levava muita areia, não é? E levava muita areia. E foi sempre um ato festivo o abrir a aberta. Eu penso que no século XVII tenho notícia de que, quando se ia abrir a aberta, repicavam um sino em Óbidos para anunciar às populações que aquilo ia acontecer. E depois, muito mais recentemente,
sei que das Caldas iam em burros e como podiam ver a brida aberta, que era de facto um espetáculo telúrico quase, na medida em que aquela gente com fisgas de um lado e do outro da aberta, ferravam os peixes, não é? Caçavam imensos peixes que procuravam entrar no mar, nas águas frescas, não é? Mas depois de ter vindo estudar, continuou a frequentar a Foz? Continuou a ir para a Lagoa nas férias, sobretudo? Sim, até aos meus 40, 50 anos, penso eu, em que mudei de praia, eu frequentei a Foz do Orelho. Normalmente frequentava, aliás, de que gosto muito. A Lagoa funcionava para a população durante o inverno de uma forma e durante o verão de outra. Ou seja, os habitantes da Foz eram agricultores, pescadores, funcionários balneares, daquelas coisas todas, faziam tudo. Ou então emigravam de inverno, não é? Por isso é que muitos vinham para a América e para o Canadá. E porquê que eram agricultores também? Porque a lagoa funcionava como um Nilo, ou seja, durante o inverno fertilizava as margens, não é? E quando descia, podiam fazer outra colheita. Ou seja, nas margens da lagoa, podiam fazer 2 colheitas anuais. E isso, portanto dava-lhes essa possibilidade. Agora não podem, e não podem mesmo, não é? Na medida em que as lavouras mais profundas, não é? Feitas a montante, arrastam muitas areias para a lagoa, não é? Muita terra para a lagoa. E para além disso, a poluição. A poluição é muito grande, não é? Agora, a poluição é muito grande, não é? O que invalida a possibilidade de os mariscadores, por vezes, em certos meses, não poderem trabalhar porque as águas estão poluídas e os mariscos estão poluídos, não é? Portanto, noutros tempos não seria assim, não é? Noutros tempos não seria assim. Daí o facto de ser importante fisicamente para a lagoa poder fechar, não é? Poder fechar. Porque abrindo levava de facto imensa terra para o mar. Lembro-me de ver o mar extremamente esbranquiçado na medida em que as terras que eram lançadas no mar pela lagoa serem muitas, não é? E conheceu muitas pessoas que fossem pescadores e mariscadores? Conheceu algumas pessoas que vivessem da lagoa na altura em que estava aqui nas Caldas ou na altura em que era criança? Alguns, lembro-me de alguns que eram, mas lembro-me por serem, acima de tudo, chamados banheiros, ou seja, trabalharem na praia, não é? Trabalharem na praia. Desses lembro-me alguns. Lembro-me alguns porque, às vezes, quando tinham
algum acidente, alguma volta de mar ou alguma volta da lagoa e tal. Vinham ao hotel para o meu avô, se calhar lhes dar um bagacito para aquecer ou uma coisa assim, não sei. O Hotel de Faixa era um hotel algo misterioso, não é? Ali posto naquele fundo. Há um artigo até muito bom, feito pelo Alfredo Barroso, num periódico chamado O Jornal, que não sei se funcionou imediatamente antes do Expresso ou nos primeiros tempos do Expresso, e que falava dos mistérios do Hotel do Facho, mas falava também do Mário Soares e da esposa, não é? Da Maria de Jesus, porque existia na Foz do Alho uma colónia onde os alunos do Colégio Moderno... Como era o ir à praia nessa altura? Era diferente? Havia hábitos diferentes? Não. Havia talvez mais gente que ficasse durante a época balnear. Depois, com o desenvolvimento dos transportes, por exemplo, a Foz é muito frequentada por gente da região de Santarém, não é? E agora mais, de certa forma, devido à autoestrada, não é? Eu fiz parte da Comissão Administrativa da Câmara das Caldas depois de 74. E foi nessa altura que abrimos aquela parte de baixo, aquela avenida que tem os bares. Foi nessa altura que abrimos. O que se calhar não é muito correto, na medida em que entramos nos terrenos da lagoa, não é? E a lagoa tem aberta nos sítios mais dispares, não é? Desde o Goronho quase até o hotel. A lagoa abre num lado qualquer conforme o mar manda, não é? Conforme o mar manda. Ninguém manda na lagoa, ninguém manda no mar. Não há obras de pequena dimensão que possam determinar isto é assim, vai passar a ser assim. Não. Parece-lhe que existiram mudanças importantes antes e depois do 25 de Abril de 74 para as populações da Lagoa de Óbidos? Que mudanças foram essas? Não, mudanças realmente da Lagoa de Óbidos não há mudanças nenhumas. É sobre a forma de ir à praia e de estar na praia, não é? Em certa altura não se podia ir à praia em tronco nu, não é? Portanto, isso muda tudo. Biquínis, nem pensar nisso. Ivo? Não sei se repararam que naquele edifício que estão a reconstruir, há muitos anos que estão a reconstruir, aquele palacete que dá mesmo, tem entradas, fecharam já algumas, mas ainda se vê entradas para os barcos. Portanto, tinham dentro da propriedade barcos e tinham portões para a lagoa, não é? Portanto, vejam onde chegava a lagoa naquela altura, por exemplo, não é? Não há uns anos, pronto, há 70 anos, 80 anos, 90 anos, não sei. Isso é ontem, não é? Ainda sobre esse episódio do avião e ter conhecido esse senhor que auxiliou os pilotos e a tripulação do avião, ele conversava consigo sobre esses episódios? Conversavam sobre essa... Não havia uma partilha? Era uma pessoa extremamente calada até. Fazia o que tinha a fazer e pronto.
Portanto, a primeira coisa que me lembro, em 1941, foi de um ciclone que arrastou a mobília do hotel para o mar, para a água, para a areia, para tudo, porque as águas vinham de cima, não é? E o ciclone de 1941 assolou toda esta zona com muita violência. Eu lembro-me desse episódio do meu avô e do meu tio a pregarem as portas e as janelas e essas coisas todas. Isso lembro-me. Causou uma grande agitação, lembro-me perfeitamente. Lembra-se de mais questões? Por exemplo, o fim da guerra. Lembra-se desse dia ou desse período? No fim da guerra? Sim. Eu estava nas Caldas. E lembro-me de uma grande manifestação na praça, à noite. E de pessoas a falarem da varanda da Câmara e mais não sei quantos. Lembro-me. A Gazeta das Caldas, por exemplo, até 1943, quando era dirigida por um senhor, então capitão França Borges, que depois foi presidente da Câmara de Lisboa, falava frequentemente sobre as questões da guerra e o impacto local, as coisas todas. A situação era muito difícil, era muito complicada. Não? Vocês, felizmente, não conhecem nada disso, não é? Mas era tudo muito diferente. Tudo muito diferente. O meu avô, havia duas coisas que não me deixava fazer. Uma era vestir a farda da necessidade de poder. Outra era ir à missa. São duas coisas que eu não podia mesmo fazer. De resto, pronto. Na escola, geri bem, sem grandes problemas. As pessoas sabiam quem era o meu avô e não me forçaram muito a outras coisas. Não, ninguém me forçou a nada. Nunca me vi em situações difíceis por causa disso.